Olá, hoje teremos mais uma edição da coluna Direito à Cidade e hoje com o diretor de imprensa do Sindicep, do Sindicato dos Servidores Federais, Carlos Henrique, né? Nós vivemos aqui um momento emblemático no nosso país, onde existe, por parte de alguns segmentos, a desqualificação dos sindicatos. E nós sabemos da importância dos sindicatos enquanto defensores dos direitos dos trabalhadores, seus legítimos representantes, porque nós sabemos que na relação patrão-empregado, os trabalhadores são hipossuficientes. Então, nada mais justo do que uma consciência política, a busca de organização social e através da representatividade dos sindicatos. Meu amigo, vamos lá, Carlos. Fale um pouco aí desse momento político difícil que a classe trabalhadora está tendo e o sindicato, como representante, vem sofrendo também. Alisson, é importante dizer que nós não estamos vivendo qualquer momento. Esse é um momento singular, um dos mais importantes da nossa história, mas infelizmente pelo lado negativo. A primeira coisa que nós temos que ter a compreensão é de que nós não vivemos numa situação de normalidade democrática, como alguns ainda pensam que estamos vivenciando. E quando eu falo alguns, eu não estou falando só daqueles que foram às ruas para pedir o impeachment da Dilma, o Fora PT e tal, mas até mesmo do outro lado, do lado das pessoas que pediram pela continuidade do governo da Dilma, existe uma parcela dessas pessoas que ainda não se tocou que nós estamos vivendo num estado de exceção. O que eu quero dizer com isso? Deixamos de viver numa democracia? Não. Nós continuamos vivendo numa democracia, mas é uma democracia que foi manchada em 2016. Né? E que em alguns momentos ela apresenta traços de retrocessos. Retrocessos dos direitos dos trabalhadores, situações onde dirigentes, militantes têm sofrido tentativas de serem calados. A gente viu agora recentemente aí a morte da senadora, da vereadora Marielle Franco, né? Uma execução que, ao que tudo indica, teve motivos políticos, né? No intuito de calar a vereadora. E aquele recado que foi dado ali não foi só para ela, não. Foi para todo mundo. Quem mandou calar a Marielle Franco, executar, estava dando um claro recado a todos aqueles que são militantes. O recado é claro, é o seguinte: calem a boca ou vocês poderão ser os próximos. Uma coisa típica de uma ditadura militar. Nós, em 2015, 2016, nós do Sindicep-DF, através do nosso site, do nosso jornal, das nossas redes sociais, nós colocamos claramente para a nossa categoria que o golpe não era contra o PT, o golpe não era contra o presidente Dilma e nem contra o Lula, mas sim contra os direitos da classe trabalhadora. Porque havia uma articulação do capital nacional e internacional que queria fazer valer as reformas que hoje o Temer está fazendo. E percebiam que a Dilma e o PT, por terem a base social que têm, não iriam implementar essas reformas, ou tinham uma dificuldade muito grande de fazer elas serem implementadas nesses governos, do capital nacional e internacional. E aí perceberam, né? Então vamos colocar alguém que não tem esse compromisso com a classe trabalhadora. E aí, esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente da República, um dos chefões de um dos maiores partidos do Brasil, que é o PMDB, uma maior bancada dentro do Congresso Nacional, e aí fizeram uma articulação fortíssima, né, para colocar o Temer no poder. E ele, uma vez na presidência da República, já de forma permanente, né, depois que o processo da Dilma foi finalizado, de afastamento, qual foi a primeira fala do presidente Temer quando ele tomou posse de forma definitiva? As reformas. Ele falou exatamente das reformas, falou da reforma previdenciária,
falou da reforma trabalhista, enfim, todas as reformas que o capital nacional e internacional queriam que ele fizesse. E ele se comprometendo com essas reformas. E foi o que ele começou a fazer desde o primeiro dia do seu mandato. Ele aprovou a reforma trabalhista, que retirou direitos dos trabalhadores. Tem sim um ponto positivo na reforma trabalhista, que é a questão do imposto sindical, que nós, o Sindicep-Def, sempre fomos contra. E a CUT também tem um posicionamento contrário que foi tirado em Congresso. Porque nós defendemos que o trabalhador contribua de forma voluntária, ou seja, que ele vá lá no seu sindicato, pegue uma ficha de filiação, preencha, assina e autorize o desconto no seu contra-cheque. Esse tipo de contribuição nós defendemos, mas aquela que é imposta pelo Estado, que é o imposto sindical, nós sempre fomos contra. Então, tem esse ponto positivo, mas no mais, a reforma trabalhista ela é extremamente negativa para os trabalhadores, extremamente positiva para os patrões e retira direitos. E a reforma previdenciária não vai muito longe, não é diferente. Carlos, dentro dessa conjuntura que me assusta muito, qual é essa questão de privatizar, de tirar a força do servidor público, né? O que o Sindicep, o que você pode nos falar sobre isso? Bom, a terceirização, que também foi aprovada pelo governo Temer, terceirização sem limite, porque antes a legislação ela colocava limites, ela permitia a terceirização, mas ela colocava limites. Agora não, agora a terceirização ela poderá ser ilimitada. A terceirização nada mais é do que uma forma de privatização do serviço público, porque você passa para a mão da iniciativa privada, determinadas empresas que trabalham com mão de obra terceirizada, colocar impostos de trabalho nos órgãos públicos. Isso é terceirização do serviço público, né? Então, assim, é mais uma benesse, vamos assim dizer, que o governo Temer apresenta para a iniciativa privada, e na medida em que aumenta os postos de terceirizados dentro do serviço público, isso, claro, precariza o trabalho, precariza as relações de trabalho e diminui a nossa força, porque são menos servidores públicos. Obviamente, a capacidade de mobilização dos sindicatos ela é diminuída, porque o terceirizado ele não para, até porque boa parte das reivindicações deles são outras, diferentes das nossas, e isso dificulta muito para nós. E outra coisa, Alisson, dentro dessa situação dos ataques do governo Temer, inclusive da questão da terceirização, tem também a Emenda Constitucional 95, que é aprovada pelo governo Temer, que limita, que é chamada a PEC, a Emenda dos Gastos de teto dos gastos públicos, né? Que limita os investimentos públicos. Ora, isso ela coloca limites para a saúde, para a educação, para a segurança, que são áreas prioritárias que hoje estratégicas, que hoje em dia a população almeja que o governo aumente os investimentos, né, dada essa situação toda que a gente está vivendo no país, que a gente não precisa falar muito sobre isso. E ela também afeta os servidores públicos nas suas reivindicações por gratificação, por criação ou reestruturação de carreira, aumentos salariais, ela coloca teto para tudo isso. Então, na prática, hoje, nós servidores públicos estamos com o nosso salário congelado por até 20 anos. A CONDICEF, que é a nossa confederação, que é quem nos representa a nível nacional, ela tem apresentado as demandas lá no Ministério do Planejamento, e a resposta do planejamento é muito clara. Eles inclusive colocaram por ofício isso, dizendo o seguinte: só aceitamos negociar com vocês as pautas ou demandas, né, ou reivindicações, como quiserem chamar, que não possuem impacto orçamentário, porque as que possuem nós estamos impedidos pela Emenda Constitucional 95. O recado é claro. Entendi. É interessante você estar falando isso. Assim, eu tenho feito várias releituras, né? E o Florestan Fernandes, ele sempre defendeu o servidor público como estratégico mesmo, né? Um Estado forte, né? E lógico que quem é do serviço público quer oferecer um serviço público de qualidade e que muitas vezes na área de saúde, segurança e nas demais áreas, né, nós sofremos isso com essa precarização, né? Muitas vezes o interesse privado parece sobressaltar o interesse coletivo, né? E a impressão da sociedade é que não, que é o servidor público
que é o culpado pela máquina pública não funcionar bem. O que você falaria sobre isso, meu amigo? Na realidade, o servidor público é vítima. Todos os dias, tanto quanto o restante da população que não é trabalhadora, servidora pública e tal. Por quê? Porque a gente precisa também dos órgãos públicos para atendimento, a resolução de algumas questões nossas como pessoas, como cidadãos. E aí quando a gente recorre, muitas das vezes, as condições de trabalho, as condições, enfim, os órgãos estão sucateados, e nós sofremos também. E eu digo mais, Alisson, nós sofremos duas vezes. Sofremos enquanto cidadãos que precisamos dos órgãos públicos, né? Mas também sofremos como trabalhadores, como servidores públicos, porque muitas coisas do nosso dia a dia que a gente quer fazer no nosso local de trabalho, nós somos impedidos, porque os órgãos públicos, muitas das vezes, não estou dizendo todas, mas muitas das vezes, não nos dão as devidas condições para que o trabalho seja realizado da forma como deveria. E aí, Alisson, nós temos uma situação esdrúxula, porque muitos servidores e muita gente que está nos vendo e ouvindo agora não sabe disso, mas muitos servidores, para fazerem um trabalho, precisam tirar do bolso. Precisa de uma impressora naquele determinado setor. Não tem impressora. O que os servidores fazem? Cansados de reivindicar para o órgão e não serem atendidos, né? Cansados de reivindicar uma impressora e não serem atendidos, fazem vaquinha, compram a impressora e colocam lá. O toner para a impressora funcionar, a mesma coisa. Então, tudo isso para que eles tenham condições ao menos mínimas. Às vezes precisam de uma caneta, não tem, aí fazem vaquinha para comprar caneta. Essa é a situação que a gente tem em vários órgãos da administração pública, não só federal, mas estadual e municipal também. Carlos, quero agradecer muito a sua participação, assim, essa excelente entrevista. Eu sei que não para por aqui, né? Colocamos a coluna Direito à Cidade à disposição do sindicato para que ele venha trazer essa luta Muito diária obrigado. que vocês travam. E, por favor, nos acompanhem e prossigam aí pensando essa sociedade. A gente precisa exercer o nosso direito à cidade. Um abraço.